A cultura coreana tem uma apreciação muito grande justamente pelo nível de formalidade. Quando você costuma aprender coreano, a gente sempre aprende do mais formal para o informal. Quando você entra no informal, é muito difícil a gente acostumar a falar informal, porque parece que a gente está faltando respeito com a pessoa. Então eu não consigo. Eu tenho um amigo coreano e a gente conversava às vezes em coreano, porque é muito bom a gente conversar com outras pessoas, assim, para justamente praticando o idioma, para que você também consiga fixar e colocar em prática aquilo que você está aprendendo no seu dia a dia. E ele falava informal comigo e ele era mais novo que eu e falava para mim assim: "Ó, pode falar de maneira informal comigo", mas eu simplesmente não conseguia. Mas, enfim, é muito constrangedor também quando você tá na sala de aula, que você tá conversando com um professor que é coreano, que às vezes a gente tem algum termo, a gente fala alguma coisa que não é tão formal, não é um honorífico, não é a forma como a gente devia estar falando com aquele professor, e a gente se sente tão mal, porque parece que a gente não tá conversando da forma como a gente devia conversar, sabe? Mas enfim, queria compartilhar aqui a minha experiência, tenho certeza que é a mesma experiência que outras pessoas também tiveram. Mas é só para citar, assim, porque essa questão de formalidade é uma questão que é tão interessante que quando a gente começa a perceber o quão de fato isso define questão de respeito, né, na cultura deles, quando você tá vendo um dorama também, a gente percebe que às vezes tem uma pessoa sendo desrespeitosa com a outra, repara, sempre a pessoa tá falando de maneira informal. E isso, cara, dá uma raiva tão grande, porque parece que aquela cena assim que a pessoa tá se sentindo desrespeitada e que ela quer desrespeitar, cria um impacto na gente também, porque a gente percebe o quanto é desrespeitoso isso. Então traz um efeito extra para aquilo que a gente está assistindo, sabe? Então, assim, eu acho fenomenal. Eu acho muito importante justamente por isso, se você assiste dorama, seja chinês, seja japonês, seja coreano, tenta conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a história, sobre o idioma, para que vocês consigam captar essas nuances quando vocês estão assistindo alguma coisa, sabe? Porque faz toda a diferença se você está vendo um dorama.